Bom dia, meus amados irmãos, que a graça e a paz da parte do nosso Deus, da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, esteja em cada um de nós, hoje e sempre, nos fazendo crescer e prosperar no conhecimento de Deus, no conhecimento de Cristo, para que esse conhecimento traga à nossa vida a bênção espiritual que todos nós carecemos, que é a liberdade, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Amados, vamos para a nossa lição de hoje, terça-feira. Vamos ver aqui as perguntas 5 e 6. Só recapitulando que ontem nós vimos aqui as perguntas 3 e 4, né? Quando o apóstolo Paulo disse claramente que o Senhor, ele executaria a sua sentença de forma rápida e definitiva, né? Falando claramente que ele julgaria quem? A Israel. É o mundo todo, mas a ênfase aqui é Israel, né? Quando ele disse no verso seguinte, né? No verso anterior, que ainda que Israel fosse como a areia do mar, só o remanescente é que seria salvo. E esse juízo de apenas o remanescente ser salvo, ele disse que seria de uma forma rápida e definitiva. E logo em seguida, Paulo disse que, usando aqui o profeta Isaías, porque todo o texto aqui do capítulo 9, falando aos judeus, Paulo está citando vários profetas. Isaías, ele citou aqui umas 2 vezes, 3 vezes, Oséias, né? Miqueias, ele vai citando aqui alguns profetas. De tudo que ele está dizendo, ele está apresentando justamente porque o judeu, né? Porque o judeu, ele era muito preso ali à questão da letra morta, mas tinha dificuldade de entender. E Paulo vai usando justamente a escritura, que ele deveria ter conhecimento, que ele tinha acesso, para explicar com base nessas escrituras como o judeu preparadíssimo que Paulo era, né? Como um fariseu, como um doutor da lei, como um poliglota, um homem muito preparado. Paulo vai citar justamente isso para eles, né? Então, Paulo diz, citando Isaías, ele fala assim, ó, como anteriormente disse Isaías, se o Senhor dos Exércitos não nos tivesse deixado descendentes, já estaríamos como Sodoma e semelhante a Gomorra. Ele citou, na pergunta de ontem, nós vimos isso, quando Paulo deixou muito claro que, veja que Israel, o povo de Israel na carne, não é um povo superior ao mundo, porque se assemelharam a Sodoma e a Gomorra, né? Então, todos são carentes da mesma graça, todos têm o dever de obediência, e aí não é uma etnia que vai fazer alguém superior ao outro, né? Isso é uma compreensão equivocadíssima, só quem põe isso na cabeça dos homens são outros homens religiosos, a famosa religiosidade que cega, né? Então, na quinta pergunta de hoje, a pergunta é a seguinte: a justiça vem da carne, como pensavam alguns judeus, ou a justiça vem da fé? Romanos 9,30 diz assim: que diremos então? Os gentios que não buscavam justiça a obtiveram uma justiça que vem da fé. Veja bem, Paulo está dizendo aqui que os gentios alcançaram a justificação. Obviamente, Paulo deve fazer aqui um contraponto em relação aos judeus, né? E ele geralmente faz um contraponto contrário. O gentil é uma coisa, o judeu está na contramão. O gentil está na contramão do judeu, o judeu está na contramão do gentil. Geralmente ele faz isso. Vamos ver no verso seguinte se realmente acontece isso. Mas deve acontecer porque isso é um padrão que Paulo constrói na fala dele sempre, né? Então ele pergunta, o que é que a gente vai dizer agora? Né? Os gentios nem estavam buscando a justiça, mas encontraram a justiça por causa da fé. Então, Paulo está dizendo claramente que alguns gentios, obviamente, Paulo não está dizendo que todos os gentios do mundo, todas as pessoas que não têm acesso à palavra de Deus, que não vivem numa comunidade religiosa que pregue sobre Deus, que estimule o povo a viver, né, a verdade de Deus, etc. O gentio é aquela pessoa leiga que não tem conhecimento de Deus,
que a vida inteira viveu no pecado da ignorância, né? Esse é o gentio. E esse gentio que Paulo está se referindo aqui, não é o gentio que continua lá no mundo praticando o pecado, etc. Ele está falando aqui do gentio especificamente, que havia confessado Jesus como seu salvador pessoal e pertencia à comunidade religiosa da igreja lá em Roma, que ele está escrevendo para ela aqui, escrevendo aos gentios, que na verdade não é mais gentios, agora são cristãos, né? E servindo a Cristo. Agora, antes deles chegarem para Cristo, eles eram gentios e os judeus olhavam para eles com um olhar atravessado, com aquele olhar de superioridade, né? Paulo até vai abordar sobre isso, dizendo, ó, os judeus querem ser melhor do que os gentios porque eles foram cortados da videira original, né? Da videira natural. E os gentios que foram enxertados na videira natural, esses gentios eram como se fosse de uma videira brava. Não dava fruto, ou uma videira estéril, ou uma videira cujo fruto era azedo, intragável, né? Sem sabor. Então, mas todos os dois foram cortados da videira, todos os dois. Tanto o judeu quanto o gentio foram cortados. E aí Paulo diz que os dois precisavam ser enxertados. A vantagem era que o galho que representava os judeus já era natural daquela própria árvore. Mas os dois foram cortados. Né? Não tem que ser enxertado ou não? É o que o texto diz. E o judeu ainda se achava superior. Não foi cortado? Estando cortado e fora da árvore, é tudo igual, é tudo galho. Cortado, fora sendo podado da videira, vai tudo secar e vai para o fogo. O judeu estava tendo o mesmo destino que o gentio. O judeu, obviamente, que não tem fé em Deus. O judeu que vivia na fé de Abraão, na fé, né? Não na religiosidade, não vinculado à carne, né? Não vivendo uma religiosidade do homem exterior. Esse aí, como diz Paulo claramente, foi enxertado também, né? E aí tem até judeu com dificuldade de ler isso, mas está muito claro o texto lá, né? Pois bem, então, meus amados irmãos, o texto aqui é claríssimo. Os gentios que nem estavam buscando como os judeus que estavam buscando a justificação, os gentios que não estavam buscando a justificação acabaram encontrando a justiça pela fé. Eles foram justificados pela fé. Como Jesus diz ali, aquela mulher que estava, né, imunda, jorrando o fluxo de sangue, a mulher lá de Tiro e Sidom, a mulher cirofenícia, né? O centurião romano e tantos outros que Cristo disse. Em Israel, todinha não tem uma fé igual desse povo aqui. Essa é a beleza da justificação pela fé. Na próxima pergunta, a pergunta 6, nos traz aqui o seguinte questionamento. Onde os filhos carnais de Israel colocaram a sua esperança? Olha aqui o contraditório que eu falei, que eu comentei ali no texto anterior. Vamos ler o que diz esse verso aqui. Romanos 9,31 diz assim, mas Israel, mas por quê? Mas aqui, uma frase explicativa contraditória ao anterior, né? Mas Israel, que buscava uma lei que trouxesse justiça, não a alcançou. Olha o que Paulo está dizendo. Paulo está dizendo que aquele povo de Israel, a maioria como a areia do mar, a maioria do povo de Israel que buscavam uma lei, olha só, eles não estavam buscando Cristo, não estavam buscando a fé, estavam buscando a lei. A confiança deles não estava em Cristo, mas estavam confiando na lei, para que a lei o pudesse o salvar, para que a lei o pudesse justificar. Olha o erro gravíssimo aqui, Paulo explicando de forma clara. Paulo não está falando contra a lei, Paulo está falando do judeu que não entendia a lei. Do judeu que está falando errado. Paulo não está falando mal da lei. Quem não sabe ler Paulo, o ignorante, cristão ignorante, ou o teólogo, né, desonesto intelectualmente, ele vai dizer o quê? Paulo está falando mal da lei. Paulo está falando aqui mal do judeu que
que desvirtuou o sentido da lei. É o que Paulo está tratando em todo o livro de Romanos. Paulo não está falando mal da lei. Como é que alguém vai falar mal da lei? Alguém que diz que a lei é santa, justa e boa, não se anula a lei pela fé, primeiro se estabelece a lei antes da fé, é o que Paulo está dizendo. Né? Que a lei civil serve de mestre, de ensinador para que o homem conheça Cristo, né? Para que o homem entenda Cristo, é o que Paulo está ensinando o tempo todo aqui. Né? Paulo diz, não serão justos, olha só, não serão justos os que ouvem a lei, mas os que praticam a lei espiritual, obviamente, está no contexto, os que praticam a lei hão de ser justificados, né? O que acontece então com o povo de Israel? Esses judeus aqui, o povo de Israel, não só os judeus, o povo de Israel todo, que Paulo está se referindo aqui, diz que eles buscaram uma lei que trouxesse justiça. Nunca vão encontrar nenhuma. Não importa se a lei tenha 1 milhão de mandamentos, nenhuma lei vai trazer justiça, nenhuma lei vai tornar o homem justo. Por que não vai tornar? Porque existe um princípio bíblico lá no livro de Eclesiastes, né? Ora, assuma do que tudo que você ouviu de Moisés, de todo mundo até agora, assuma o resumo de tudo ame ao seu Deus, ou tema ao seu Deus, e guarde os seus mandamentos, porque isso é dever de todo homem. Então, guardar mandamento é dever. Dever não torna ninguém justo. Dever é dever. A justiça que o texto está tratando aqui, né, é outra. O homem não consegue justificar-se por si mesmo. O homem não conseguia pagar sua própria dívida, porque o pagamento da dívida exigia um sangue puro, e o sangue de todos os seres humanos estava contaminado pelo pecado. Tinha que vir alguém com sangue puro, para que com esse sangue puro pudesse pagar a dívida, né? Para que o povo que tinha o sangue contaminado pudesse ter o sangue puro. Por isso que a Bíblia diz que nós não fomos comprados com prata nem ouro, mas com o precioso e imaculado sangue de Jesus Cristo. Né? Essa é a beleza aí. Então, o povo de Israel, legalista, que só falava em lei, presa à letra morta, lei, até hoje é assim. Todo judeu cego até hoje é assim. Tem judeus, né, que se declaram judeus, que se tornaram cristãos ou não, que são equilibrados, que leem a Bíblia e tal. Mas a maioria dos religiosos que se dizem judeus, preso à letra morta. O tempo todo ele só fala de 10 palavras que ele diz, 11 é tradição. Ele só fala de festa, ele só fala de leis, né? Buscando a justificação nisso. Mas não tem poder, não tem inspiração espiritual, é apenas conhecimento humano, é apenas falas vazias, é só palavra, é só cultura, é só letra morta, como disse Paulo. Paulo sempre com razão. Qualquer pessoa que vai ler Paulo e analisar esse universo religioso vai ver que Paulo é apenas um homem inspirado, porque ele desenha o retrato de ontem e o retrato de hoje. Felizes os homens que têm discernimento espiritual para entender isso. E a fala de Paulo não é uma fala de Paulo, é uma fala que ele aprendeu com Jesus Cristo, aquele que o ensina tudo isso, vacinando os seus discípulos contra a tradição e os costumes dos fariseus, que invalidam a verdadeira lei, o entendimento verdadeiro das escrituras sagradas. Né? Por isso que Paulo cria essa dicotomia aqui. Os gentios que não estavam buscando a lei, que não buscavam a justiça, obtiveram a justiça por meio de uma fé, ouviram falar sobre Deus, acreditaram, fortificados. O judeu que vivia com a Bíblia debaixo do braço, a figura de linguagem, né? Porque a Bíblia é algo moderno, que viviam com as escrituras sendo ditas pelos seus líderes religiosos, pelos sacerdotes, viviam em busca dessa lei, viviam para guardar rituais, cerimônias, todo tipo de lei, não alcançaram a justiça. Paulo está dizendo que Israel não alcançou a justiça. E aí é onde o apóstolo Paulo é perseguido hoje e é tido por muitos judeus como um inimigo da fé, um inimigo de Deus, um inimigo da Torá, um inimigo da verdade, porque Paulo só fala a verdade.
ou nos escritos da própria Torá e nos escritos de todos os profetas do Antigo Testamento, qual é o capítulo que o Senhor não está denunciando a apostasia de Israel, a perversidade do povo de Israel, a idolatria, os piores pecados? Nós encontramos mais pecados horrendos do povo de Israel nas páginas do Antigo Testamento do que os cristãos no Novo Testamento. E aí muita gente, eu falo isso porque tem gente que se deixa levar por discursos de internet, né? Por conversas isoladas, tendenciosas de rabinos, assim como tem cristão que se deixa levar por conversas isoladas e tendenciosas de pastores, né? E o homem não pode seguir nenhum nem outro. O homem tem que seguir a Escritura Sagrada. Tem que verificar por si só o que está escrito. E essa é a recomendação de Paulo em outras partes aqui das suas cartas, né? Então, Paulo faz aqui essa dicotomia. O leigo, o gentil, que não buscava a justiça, acabou sendo justificado porque teve fé. Faltou fé para o povo de Israel, que agora a sua fé estava na lei, numa lei que lhe trouxesse justiça. Isso não alcançou, porque isso não existe. Então se tornou um povo legalista, não conseguiu reconhecer Cristo, e até hoje estão presos a legalidades, ou não a legalidades, né? Ao legalismo de uma letra morta, de preso a tradições, a costumes, a festas, a cerimônias, a rituais vazios, inclusive negando Cristo como Messias. O Filho de Deus já veio, mas eles não conseguiram enxergar.